Bom, então agora, efetivamente, bom dia a todos, todas e todes. Agradecemos imensamente a presença, né, de vocês, a presença da mesa, a presença dos participantes, e a gente então dá início a essa que é a última mesa do nosso 5º Seminário de Internacionalização e Nacionalização, Universidade de Solidariedade, da Faculdade de Educação da USP, né? Esse seminário, ele essa edição, né? É a 5ª edição de um evento que começou lá em 2015. Esse ano, em função da pandemia de Covid, nós estamos realizando de forma completamente remota. Então, ao longo de novembro, fizemos mais 3 sessões, né? Essa culmina as nossas conversas. E hoje nós teremos à mesa os desafios da barreira linguística para a internacionalização, por não dizer para a nacionalização, porque o Brasil também não é um país monolíngue, né? Nossa primeira mesa contou com representantes de uma etnia indígena brasileira, né? Então temos outras línguas faladas no Brasil. Eu vou permitindo aqui também as pessoas entrarem. Talvez até esse título da mesa de hoje a gente tenha que fazer uma ressalva, porque ele pode dar a entender que a língua é naturalmente uma barreira, né? Ela é naturalmente uma barreira para a internacionalização, quando ela de fato é um meio essencial de comunicação. O que a gente está propondo, na verdade, né, e para isso convidou as nossas e os nossos colegas, é uma mesa FEUSP mesmo, essa, né? Então, a ideia da mesa de hoje é refletir sobre os sentidos da difusão de línguas estrangeiras nas universidades, no cenário nacional e internacional, para pensar quando a língua deixa de ser uma possibilidade de comunicação, se torna uma barreira na circulação de pessoas e conhecimentos produzidos, né? As e os integrantes dessa mesa de hoje, né, que daqui a pouquinho eu vou apresentar, nas suas atribuições, então, a pós-graduação, a revista, né, o CEPEL, o doutorado, né, sob a forma de intercâmbio, né? Então, as e os integrantes da mesa lidam com esses desafios, né, da produção e comunicação de conhecimentos, não apenas para os pares e para o público falante de língua portuguesa, mas também num contexto em que a demanda pela internacionalização da atividade acadêmica vem crescendo, né? Então, a gente convidou hoje para conversar sobre esse tema a professora Ana Paula Duboc, que é coordenadora do CEPEL, inglês para os alunos da graduação, e para a comunidade, né, da FEUSP, o professor José Sérgio, presidente da comissão de pós-graduação da FEUSP, a professora Cláudia Valentina Galian, coordenadora da revista Educação e Pesquisa da FEUSP, e o Mussa Diabate, não sei se eu falei seu nome direito, Mussa, aluno, né, de doutorado da Faculdade de Educação, doutorando da Faculdade de Educação, que realizou intercâmbio de dupla titulação entre FEUSP e a Universidade do Quebec. Eu vou fazer a apresentação de cada participante na mesa à medida que as pessoas forem se apresentando. Bem? Então, pela ordem que nós temos no cartaz de divulgação, a gente convidaria para falar agora a professora Ana Paula Martinez Duboc. E a Ana Paula, ela possui graduação em Letras pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo e doutorado pelo mesmo programa, com um período sanduíche na University of Manitoba, Winnipeg, no Canadá. Atualmente é docente do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, sendo responsável pela disciplina Metodologia do Ensino de Inglês. No programa de pós-graduação da FEUSP, ela atua na área temática Educação, Linguagem e Psicologia. Tem interesse nos temas ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, avaliação da aprendizagem de línguas, letramento crítico, formação de professores de línguas, linguagem e decolonialidade. Então, Ana, eu vou passar a palavra para você. Primeiro de tudo, agradecendo imensamente a sua presença. Obrigada, Ana. É um prazer enorme. Bom dia a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participar desse seminário, que tem uma relevância fundamental para a gente.
e, sobretudo, esse tema que me é muito caro, então foi com muito carinho que eu recebi o convite de vocês. Bom, eu achei curioso, Ana, que você fez a ressalva, né, do título. Quando eu me deparei com o título Os Desafios da Barreira Linguística, diferentemente do seu cuidado, né, em já ter anunciado que a língua é uma barreira, não, claro, a língua pode ser uma barreira, mas eu achei muito lúcida o título da mesa redonda, né, quando a gente se depara com essa triste, mas realista constatação da tal barreira, né, quando a gente, de fato, tem uma língua estrangeira funcionando como barreira linguística. A minha fala hoje é mais um convite para a gente, para além de constatar essa barreira, interrogar de onde vem essa barreira, né? No sentido do que o Grossfogel diz, né, do andar perguntando, temos que nos questionar, né, o tempo todo, o que se barra, quem detém os privilégios para barrar, de onde esse corpo barra, e quem é tolhido de privilégios ao ser barrado, como é que esse corpo é barrado, que corpo é esse que é barrado, tem um sujeito que barra e tem um sujeito que é barrado, e esses sujeitos são muito diferentes. E como nós, pesquisadoras, formadoras de professores, enfim, da Faculdade de Educação, como é que a Faculdade de Educação se implica nisso, né? Então, é por isso que eu tenho cada vez mais jogado um olhar decolonial e crítico para as questões de língua, né? Nas minhas pesquisas, no modo como eu formo, ou tento contribuir na formação de professores de línguas que saem da nossa faculdade. Partindo de uma premissa decolonial que, para mim, é muito, muito cara. Todo exercício decolonial, ele investiga, interroga, para então poder interromper. Interromper o que? A colonialidade. E linguagem e colonialidade tem tudo a ver, infelizmente. Sobretudo no inglês, que é o meu métier, para o bem e para o mal, como eu vou falar aqui. Partindo da premissa decolonial, de investigação, interrogação, interrupção, eu tenho cada vez mais pensado nas estratégias, nos espaços de manobra, nas estratégias decoloniais que não são possíveis. E aqui eu vou trazer duas, que é a ideia de linking, ou desprendimento, desculpem, me esperem ali, do Mignolo, e também a ideia dele de desobediência epistêmica. E aqui eu me lembro, quando a então candidata a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, estava num debate com o então vice-presidente de Trump e também candidato, né, o Mike Pence, ela foi interrompida por quase 30 vezes, né? E até que, num certo momento, ela, negra, de uma etnia não pura, né, portanto, migrante, né, ela então anunciou, senhor vice-presidente, eu estou falando. E para além da gente olhar para o enunciado, né, para aquilo que ela está dizendo ali nesta frase, senhor vice-presidente, eu estou falando, o Mignolo nos convida a pensar nos sujeitos que anunciam a palavra. A gente precisa olhar para esse corpo que anuncia essa palavra, né? Porque quando Bourdieu disse que a língua vale que o sujeito vale, ele foi certeiro, continuo concordando com Bourdieu que a língua vale que o sujeito vale, mas talvez uma pitada de decolonialidade para a ideia da sociologia do Bourdieu nos impele a pensar quem é que define o que o sujeito vale e, portanto, o que sua língua vale. E aí a gente cai, claro, na compreensão das próprias linhas abissais, né? O pensamento decolonial ajuda a gente a compreender a genealogia da coisa, quando as epistemologias do Norte, com seu modo de falar, modo de pensar, modo de sentir, de agir, de conhecer, se coloca no seu pedestal como a ubris et punto zero, é o ponto de referência, é o ponto de partida de tudo, em que se prioriza razão, ciência, empirismo, objetividade, civilidade, ao passo que tudo que está do lado de baixo dessa linha abissal, que é o sul global, ele traz construtos que não foram legitimados, consagrados, sancionados. E quando a gente esmiuça mais o pensamento decolonial, quando a gente para pensar a fundo de onde vêm essas linhas abissais,
a gente encontra, né, o quanto que a colonialidade esteve fundamentada numa tríade, né, de colonialidade do saber, em que uma dada epistemologia foi legitimada, uma colonialidade do saber que veio constituindo e sendo constitutiva de uma colonialidade do ser, em que se dividiu, classificou socialmente a humanidade entre seres inferiores e superiores, civilizados e bárbaros, os que sabem e os que não sabem, e que também está, claro, relacionada a uma colonialidade do poder. Né? Não vou poder entrar tanto nessa questão, mas isso é muito caro para a questão da língua. E aqui eu vou compartilhar com vocês uma dissertação de mestrado de uma aluna minha que defendeu esse ano, em que ela fez uma análise, um pouco assim na ideia do paradigma indiciário do Ginsburg, procurando os rastros, né, do campo do conhecimento daquilo que se chama de inglês como língua franca. Então, a Gabriela Rosa atestou o quanto que, por exemplo, no caso dessa conferência internacional, que se pretende trazer os usos híbridos e mestiços do inglês, no conceito de inglês como língua franca, o quanto que os países que cediam ainda esse evento ainda está inscrito no seu locus de privilégio. Né? Quer dizer, onde se produz conhecimento, por mais que teoricamente o evento venha ventilar a ideia do inglês, ele ainda está atestando o norte global como o ponto sério de onde né, cria-se esse imaginário de que parte de lá. Né? Mas, além disso, a Gabriela Rosa também investigou quem foram os keynote speakers e convidados ao longo de mais de 10 anos nessa conferência de inglês como língua franca. E, novamente, a terra da rainha mãe é o norte global, em sua ação, que não só traz uma geopolítica do conhecimento, mas traz uma geocorpo política do conhecimento. Quer dizer, quem produz esse conhecimento ainda são certos sujeitos do campo, num locus historicamente de privilégio. Né? E aí eu trouxe, colegas, duas questões linguísticas essenciais para a gente pensar na tal barreira linguística que nos assola como pesquisadores, como, enfim, docentes, que é o mito do falante ideal, né? Hoje em dia, felizmente, a gente tem uma linguística aplicada à crítica que fala do quanto que a gente precisa olhar para a questão da raça e o quanto que a questão da raça está implicada e atravessa as questões da linguagem. Essa ideia de falar como um branco, né? Pautada na premissa de um desejo de assimilação linguística como um mecanismo de mobilidade social, como sobrevivência, mas também como apagamento. Falar como um branco para certos países colonizados, para certos sujeitos colonizados, era basicamente equivalente a falar como um humano. Isso é muito forte, isso é muito triste, isso precisa ser questionado e interrompido. O que isso tem a ver, essa coisa do racismo linguístico que esteve presente nas ex-colônias, o que isso tem a ver com o campo de línguas estrangeiras? Tem muito a ver porque essa premissa é válida. Essa premissa é válida toda vez que alguém nos vem com esse tipo de questionamento. Você fala como um nativo. Você quase não tem sotaque. Você não fala inglês? Naturalizando uma coisa que, na verdade, precisa ser desnaturalizada, interrogada e interrompida. Porque nós, muitas vezes, falantes não nativos de uma certa língua, ou falantes de uma língua não hegemônica, né? A gente sempre foi posto num locus de déficit, num locus de lacuna, em que o campo das chamadas Second Language Acquisition Theories, das teorias da aquisição de línguas, um ranço assim de língua como estrutura, língua como código, classificava a gente como subusuário. Imagine um ser humano ser subusuário de uma língua. Né? A ideia de domínio de uma língua, como se fosse possível dominar uma língua, a ideia de aquisição, né? Não se adquire uma língua, adquire um par de sapatos, mas uma língua em sua totalidade nunca é adquirida. Né? A ideia de proficiência, que está posta nesses exames terríveis de certificação, proficiência na perspectiva de quem é proficiente de uma língua, quem não é, enfim. A gente precisa cutucar esse ranço, esse falante nativo como um falante ideal. E um outro ranço que a gente precisa também cutucar é o mito do monolinguismo. Não há monolinguismo, monolinguismo é uma ficção. E o pensamento decolonial desvela essa ficção, né? Quando nos coloca aí que a Europa moderna se fechou para a conversa com outros modos de ser,
colocando, por exemplo, indígenas, negros, como falantes colonizados como simple communicators, né? Eles não detinham uma palavra legítima, uma palavra pura, um logos sancionado. Então, esse mito do monolinguismo, né, que esteve a serviço na verdade, de um projeto de sociedade psíquica homogênea, consensual, controlada, subjugada, ela vem nesse mote, né, uma língua, uma nação, uma cultura, quando, na verdade, isso ajudou a constituir o Estado-nação, num alinhavo, né, que se pretendeu homogêneo, mas que, na verdade, é um imaginário social, e o que nos constitui verdadeiramente é o plurilinguismo, a pluralidade, a pluralidade de culturas, de povos, de línguas, de modos de ser, de saber, enfim. Só um parênteses aqui, fechando um pouco essa parte do monolinguismo, mas não é o escopo da fala, mas, enfim, esse monolinguismo ele voltou forte, e não à toa que voltou forte na atual BNCC, neste governo neoconservador e neoliberal, que prima por consenso, controle, padronização, normatividade, né? Uma pena, lamentavelmente, nem sempre foi assim, não vai dar tempo de falar do quanto que um currículo plurilingüe já esteve presente em outros períodos históricos no Brasil, mas não à toa que hoje, num governo neoconservador, a gente volta com o monolinguismo, né, gente? Mas o caso do inglês como língua franca global, o inglês, essa língua da ciência, essa língua que a gente corre atrás para aprender, produzir, publicar, eu vou com a Kubota, que diz que, puxa, enquanto a gente tem uma virada plurilingüe, um discurso que dá boas-vindas à virada multi, a gente tem problemas ainda sociais, né? A gente tem problemas sociais graves, grandes, e que precisam, enfim, a gente precisa deixar de ser míope, né? No quanto que o inglês, como uma ideologia ainda predominante e dominante, ela não, enfim, dá conta de uma disparidade social muito grande. E eu preciso terminar minha fala, já caminhando para a conclusão, né, Ana? Porque acho que eu tenho 2 minutos, né? Não? Ou 5? Tenho 5 anos. Eu me questiono, eu tenho me questionado muito ultimamente, né? Para onde é que vão nossas políticas linguísticas, né? Na sociedade, no Brasil, na USP, isso é importante, falar de políticas linguísticas na USP. Onde é que está esse debate na USP, né? Que línguas queremos ver circular no ensino, na pesquisa, na extensão, nos nossos processos de internacionalização? E que espaços e manobras a gente tem, né? Que são possíveis. E eu trouxe algumas, né? Algumas estratégias que eu tenho tentado fazer uso. A primeira delas, eu acho que é o desprendimento. Acho que a gente tem que se desprender dessa primazia que o norte global se coloca como produtor de saber e, portanto, detentor, né, de uma língua que para eles não é barreira, mas para nós sim. A gente precisa legitimar as nossas línguas próprias como também legítimas de produção de conhecimento. E, de certo modo, aqui e acolá, desobedecendo epistemicamente. Das desobediências epistêmicas em curso, na Faculdade de Educação, eu vejo algumas, né? Tanto do ponto de vista conceitual, quando a gente desenvolve pesquisa e forma professores de línguas estrangeiras, né? A gente tem interrogado muito essa estrangeiridade das línguas. E também num debate com os futuros professores de línguas estrangeiras, nessa necessária interrupção do monolinguismo enquanto ficção, de modo que a gente marque o plurilinguismo que nos constitui. Um terceiro ponto que eu acho importante, e é uma desobediência para mim, é o quanto que a nossa assistente está soleando, né, essas ações, isso é fundamental. E o quarto é publicar, sim, em inglês, mas com sotaque. De modo que a gente consiga jogar o jogo dessa relação dialética, né, das forças centrípetas e centrífugas operantes na linguagem. Quer dizer, quando você tem a normatividade puxando para o centro, você, consciente desse jogo dialético que opera na linguagem, você também aqui e acolá consegue botar uma força centrífuga para tentar fugir da norma. Posso dar um exemplo disso? Olha, da estrangeiridade, eu trouxe uma ideia muito bonita do Raja Gopalan, da Unicamp, professor titular da Unicamp,
em que ele diz, né, que uma língua estrangeira nunca é aprendida como tal. Ela precisa ser destituída, esvaziada da sua estrangeiridade, livrando-se de qualquer vestígio de sensação de estranheza que ela pode provocar no aprendiz no primeiro contato. Porque a língua para o Raja, a língua do outro, precisa ser trazida do reino dos Chemos para o reino do Oikos, né? A língua não está num território, a língua está nos sujeitos, a língua está nos corpos. E não apenas uma língua. Várias são as línguas que nos habitam, que nos atravessam, né? Então, a gente precisa interrogar esse estrangeiro da língua. O segundo ponto, como é que a gente tem marcado o plurilinguismo na faculdade de educação? Bom, aqui eu vou trazer, das inúmeras ações, eu trago uma ação do CEPEL, que eu acho que é importante, né? O quanto que a gente ainda, a USP é uma das únicas universidades do Brasil que oferece licenciatura em tantas línguas estrangeiras. Nós temos línguas estrangeiras diversas. Temos formado professores de inglês, francês, italiano, espanhol, latim, grego, alemão, japonês, mandarim, coreano, armênio, e muitas, árabe, russo. A gente ainda consegue manter todas essas licenciaturas na Faculdade de Educação, e é uma luta grande, pessoal, para a gente conseguir ainda ter essas línguas todas contempladas. E oferecemos essas línguas todas por meio de mini-cursos, cursos de extensão, abertos à comunidade externa. O quanto não há de procura para se aprender árabe, chinês, alemão, francês, italiano. O plurilinguismo está pulsante na sociedade, o plurilinguismo precisa continuar pulsante na Faculdade de Educação e na USP. Né? Acho que um ponto interessantíssimo, importantíssimo, é o quanto que essa semente da Faculdade de Educação contribui para isso. Vejam hoje, né, os convênios ativos, são 57. Quando a gente olha para a lista de países, que beleza que é ver muitos países do Sul global sendo contemplados em convênios, para a gente, então, questionar a Europa como ponto zero, né, de onde partem de onde parte o conhecimento. Por fim, a ideia de publicar com sotaque, eu trago aqui uma ação individual, mas que eu tenho anunciado e anunciado cada vez mais. Naquele velho mote, né, que a gente tem que publicar em inglês, né, e o inglês sendo a língua da ciência, para o bem e para o mal, o quanto que eu muitas vezes vou publicar em inglês e me vejo ainda sendo corrigida, né, por editores do norte global. Eu tenho tentado, colegas, desobedecer sistemicamente, né, e humildemente, por meio de cartas que eu tenho escrito, né, para os editores, né, das pesquisas, e aqui eu trago 2 exemplos reais que aconteceram comigo, em coautoria com colegas, em que nós fomos corrigidos, né, em nosso inglês, e então a gente enviou uma carta dizendo, olha, enunciando, né, o nosso conceito de língua, né, o quanto que a gente ficava assim, boquiaberto, né, ao ver que o sotaque, né, no nossa escrita não poderia de modo algum ser motivo ou ser algum impedimento enfim, para publicação. E, enfim, eu acho que é um tipo de desobediência epistêmica que ocorre no miúdo, mas que a gente precisa começar a enunciar, né, os conceitos de língua para a gente tentar mexer e abalar um pouquinho que seja essa normatividade que nos chega muitas vezes com as peer reviews. E para concluir, é o meu último slide aqui, né? Eu vou de Fanon, para quem falar é existir absolutamente para o outro, falar é estar em condições de empregar uma certa sintaxe, possuir a morfologia de tal ou tal língua, mas é, sobretudo, assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. Que cultura é essa que a gente assume quando anunciamos via linguagem como sujeitos no mundo? Que culturas são essas? Por que não pluralizar um pouco, né? Por meio das línguas todas que nos habitam e que nos atravessam. Enfim, faço um convite para que a gente possa, então, pensar essa barreira linguística de modo muito consciente, né, Ana? Mas também de modo bastante crítico e desobediente, na medida do possível. Né? Eu sigo à disposição de vocês. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com os colegas.
Obrigada a você, Ana, pela fala inspiradora. Muito bom. Então, vamos dar sequência e depois, né, voltamos à conversa com todas e todos. Agora a gente convida o professor José Sérgio Fonseca de Carvalho, que é professor titular de Filosofia da Educação na Universidade de São Paulo. Ele cursou a graduação em Filosofia e em Pedagogia na USP, é mestre e doutor em Filosofia da Educação pela FEUSP. Ele foi pesquisador convidado na Universidade de Paris 7 e na Universidade de Paris 8, onde desenvolveu pesquisas sobre os vínculos entre política e educação nas obras de Hannah Arendt e Jacques Rancière. Ele é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, onde coordena o grupo de pesquisas Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória. Zé, com você, muito obrigada desde já pela sua participação. Não sei se estão me pegando bem para mim, aqui congelei todo mundo, então. Mas eu vou voltar. Gravar um pouquinho, né? Que eu estou na USP, a conexão Ele é brincando, né? Com o que a Ana Paula falou, ele é um ponto de vista estrangeiro, no sentido de que eu não sou, né? Diferentemente da Ana Paula, eu não tenho isso como um objeto dos meus estudos, da minha reflexão. Então, o que eu vou fazer é, a partir de duas referências que me ocorreram ao pensar esse problema, e da minha experiência como estudante de graduação, inclusive, que eu fui num país estrangeiro, queria fazer duas observações aí, em face disso que eu vejo como uma forma de reinstaurar uma língua franca na vida acadêmica. Reinstaurar porque latim era língua franca, com a diferença fundamental que a maior parte das línguas nacionais lá simplesmente não eram escritas. Então, o latim significava o acesso à cultura letrada, né? E também com essa outra diferença no que diz respeito à escola, que a escola, sim, exigia o domínio né, da leitura e da escrita, mas ela patrocinava esse domínio, né? Eram horas e horas de ensino de escrita e de leitura, enquanto a nossa escola exige a leitura, a compreensão e a escrita sem dar condições a isso. Tanto no caso da língua estrangeira, quanto da nossa língua materna. Eu amo essa expressão, língua materna, né? Não paterna, por tudo que ela significa. Mas vamos lá. E eu fiquei pensando no primeiro tema aí, que é a questão da barreira, né? Língua, barreira. Eu acho que num certo sentido, que não é o que eles dão, eu falaria sim, a língua é barreira. Ela é uma outra barreira, ela é a barreira que separa o humano do não humano. A gente tem aí uma definição que chegou até nós numa tradução simplificada de uma frase famosa do Aristóteles, que é: o homem é um ser dotado de razão, o homem é um ser racional. Na verdade, o que ele dizia é: o homem é um ser dotado de logos, termo cuja tradução é bastante complexa, porque ela tem que evocar mais de um termo em português. Logos é linguagem, palavra, discurso. Razão, não no sentido moderno da racionalidade, não. Razão no sentido quando a gente diz para uma pessoa quais são as suas razões para fazer isso, quando eu dou razões, quando eu assinto, eu acho que o outro tem razão. Mas o que é mais importante nisso daí é que quando ele diz os homens são dotados de logos, ele faz uma clara cisão entre outros animais que produzem sons e que com esses sons comunicam algo, do animal único que tem a linguagem. É, portanto, a barreira que nos separa, enquanto humanos e não humanos. Por exemplo, diz ele que há animais que são capazes de produzir foné, né, um som que expressa, por exemplo, uma necessidade ou um sentimento imediato. Né? A gatinha, por exemplo, vou usar os exemplos domésticos. Né? A minha gata, que eu conheço o miado dela quando falta comida, conheço o miado dela quando venha abrir a porta, porque eu não vou me dispor a dar toda a volta e entrar pela janela, certo? Então, ela comunica algo, assim como, sei lá, se eu, num ato de súbita maldade, chutasse a minha cachorra, vocês viram que a minha casa é quase um zoológico, né? Ela provavelmente gritaria. Mas, se eu tivesse essa mesma atitude, esse mesmo ato com a minha filha, ela não só gritaria de dor, ai, ela não produziria simplesmente um ruído, um som que é um ruído, mas ela provavelmente enunciaria algo do tipo: isso é injusto,
E diz Aristóteles, isso é o que nos faz sermos seres políticos. E tudo pareceria muito simples, muito sem problema, eu olho e constato, dotado de linguagem humano, portanto político, ou não dotado de linguagem não humano. A não ser pelo fato de que algumas páginas a seguir, Aristóteles diz que os persas eram aneulogou, despojados de língua, de linguagem, de logos. Não porque eles não falassem uma língua, claro que falavam, Aristóteles via isso, ele mesmo era macedônio, mas porque a língua deles não contava como língua, mas como ruído. Como ruído. Como se eles fossem pré-humanos, né? Havia, portanto, uma língua que contava como língua, que é aquela língua dos que contam. Algo que não me parece distinto na nossa sociedade, mesmo antes de chegar no inglês, né? Então, o que eu brinco com os meus alunos sempre é que a CBN funciona assim, ela fala, teremos a reforma da Previdência, ligue, dê a sua opinião, e aí aparece lá, Ana Paula é contra, Ana Luísa, só para dar, Ana Luísa é a favor, e Eli está em dúvida sobre isso, não sei o que, Então, essas falas servem como ruído, porque a seguir eles chamam Miriam Leitão. E aqui sim vem a palavra, certo, do saber, que nos diz que nós fazemos ruídos corporativistas, que nós queremos, que toda a nossa fala é desclassificada como fala. Então, mais do que tudo, a língua é a própria barreira da humanidade. Mas, também por outro lado, ela é um elemento de verificação da igualdade de todos com qualquer um. Na medida em que todos os seres humanos, não importa o seu gênero, a sua origem étnica, o seu lugar de nascimento, em determinado momento, em que necessariamente empreendem um esforço formal de ensino, aprendem a falar uma língua. E nesse sentido, não há necessariamente melhores ou piores falantes. Claro, há pessoas que têm maior capacidade retórica, isso é outra coisa. Mas todos nós somos igualmente capazes. E é sobre esta igualdade básica que se constituirá qualquer hierarquia de desigualdade da nossa sociedade. Porque até mesmo para informar ao outro que eu sou um ser superior, eu tenho que supor nele a exata e igual capacidade de compreender e dominar a língua que lhe diz que ele é um ser inferior. É sobre, portanto, essa igualdade que se coloca, mas ela é uma barreira, sim, historicamente. E uma segunda coisa, que aí tem mais a ver com a minha experiência como estudante em outros países, tem a ver com o fato de que, para mim, ter a possibilidade, para todos, de falar uma outra língua, habitar uma outra língua, é, ao mesmo tempo, a possibilidade de habitar um outro mundo. Queria, então, muito brevemente, dizer o que eu entendo aqui por habitar um outro mundo. Através de um exemplo eminentemente escolar. Isso é o que a literatura faz com a gente, certo? Quando a gente abre um livro de Guimarães Rosa, né, eu, ao fazer isso, abandono a minha conformação moderna, urbana, para poder viver a sabedoria de um sertanejo. Quando eu leio Lima Barreto, eu abandono a minha pele branca e masculina para poder habitar a pele negra de uma jovem suburbana do Rio de Janeiro, do início do século XX. E até mesmo quando essa coisa nos parece muito distante, né? Quando eu choro a tragédia que vive Neville Longbottom, né, no mundo dos bruxos, eu saio do meu mundo, eu vivo no mundo dos bruxos como se ele fosse o mundo real. Eu entro para essa nova linguagem, no sentido muito amplo que um romance me dá, a possibilidade de habitar um outro mundo. Que é, ao mesmo tempo, a possibilidade de, ao se apropriar desse mundo, que inicialmente nos era estranho, o mundo de uma outra língua, o mundo de um romance, que se passa em outro tempo, em outro espaço, às vezes em um outro tempo e um espaço que não existe, entre aspas, né, como o caso do mundo bruxo. Ao habitar esse mundo, eu me desaproprio do meu mundo inicial, me aproprio deste outro mundo, mas para ele eu volto de uma forma completamente diferente. Eu volto um outro ser para esse meu mesmo mundo. E esse breve exemplo, para mim, só tem a ver, e eu só evoco, porque me parece que, por vezes, essa tentativa de fazer não só mais da nossa produção escrita, mas inclusive da nossa atividade docente,
algo vinculado a uma única língua significa, em outras palavras, interditar o acesso das pessoas à possibilidade de viver outros mundos linguísticos, culturais. É através de uma língua que a gente entra num mundo que inicialmente era estranho a nós, né? Completamente estranho a nós, né? Pensando qual a nossa relação com uma língua como o árabe, o húngaro ou o japonês. Completamente fora, que a gente não é capaz de distinguir nada com nada ali. E essa possibilidade de se desapropriar do nosso mundo através de uma língua e reapropriarmos do nosso próprio mundo, fazendo com que ele seja completamente diferente, né? Acho que todo mundo que passou pela essa experiência de conhecer uma outra língua se relaciona com a própria de outra forma, né? É, na verdade, com a insistência numa padronização, o que a gente faz, na verdade, é privar as pessoas desse direito de habitar um outro mundo. É privar essas pessoas de poder viver essas diferenças que enriquecem o seu próprio mundo, né? Então, na verdade, é uma medida, a meu ver, essa padronização é uma medida de pauperização da globalização dos conhecimentos, e não do seu enriquecimento, né? Parece-me que, inclusive, toda experiência acadêmica e toda experiência formativa e educativa teria a ver com a possibilidade de ofertar facultar a todos essa possibilidade de habitar outro mundo. Porque é só assim que a gente desnaturaliza o nosso próprio mundo. Talvez em parte, dentre outros milhões de fatores de ordem econômica, etc., etc., mas em parte me parece que há certos traços, inclusive da produção acadêmica em língua inglesa, que refletem, e também em língua francesa, que refletem essa absoluta ausência de cosmopolitismo de Paris e de Nova York, não, porque é uma terra de estrangeiros, mas de Paris e de Londres, pelo menos. Ou seja, esse fechamento, né, o não precisar falar de uma outra língua, interdita a eles a possibilidade de pensar de outro modo, né, de ser capaz de sair em visita e pensar o mundo a partir de perspectivas que inicialmente nos eram estrangeiras, mas que o estudo significa tão simplesmente uma disposição para vencer essa distância do tempo, do espaço, das estruturas, né? A gente não perde a nossa mãe ao conhecer outras, né? Mães de outros. Ao contrário, a gente a compreende melhor, me parece. A gente a valoriza mais. E a gente sai desse lugar que naturaliza os tempos e espaços como se os nossos destinos estivessem dados pelo fato de que nascemos, assim, filhos de uma mãe linguística assada, né? Então, eu na verdade, talvez eu fuja ao tema de vocês, mas a única coisa que eu queria fazer era assim, falar, não, né? Se a língua é uma barreira, ela é uma barreira a ser vencida pela apropriação e não pela homogeneização. Muito simples, na verdade, o que eu havia preparado, é isso, espero que pelo menos assim a gente possa desencadear alguns pensamentos, sem que, na verdade, eu tenha muita clareza de por onde ir, a não ser insistir, né? Pelo menos as minhas aulas serão em português, sempre. A não ser que eu esteja fora. E quando eu estou fora, eu tenho que dançar conforme a música. E isso é enriquecimento. É isso, Ana Luísa. Bem piquititico, bem simples. Nossa, de simples. Obrigada, Zé. Muito poético, inclusive. Então, agora a gente convida a professora Cláudia Valentina Galian para a conversa. A Cláudia é graduada em Biologia, ela completou mestrado e doutorado em Educação no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação, História, Política e Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela é livre docente pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e atua na graduação e na pós-graduação, respectivamente, do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada e na área de formação, currículo e práticas pedagógicas. Ela é editora-chefe da revista Educação e Pesquisa da FEUSP e coordena o grupo de estudos e pesquisas Escola, Currículo e Conhecimento.
Os seus estudos se concentram nos seguintes temas: currículo, conhecimento escolar e ensino de ciências. Cláudia, obrigada pela sua presença. Se você quiser, eu posso projetar aqui sua apresentação. Já, Ana, muito obrigada, viu? Obrigada pela apresentação. Eu quero agradecer muito o convite para estar aqui com vocês. Eu, na verdade, me sinto um pouco como o José Sérgio começou a fala, como estrangeira na discussão, porque não é algo que eu, né, tome como objeto de reflexão normalmente. Mas entendo que o convite tem a ver com a minha atuação num periódico da área de educação, onde essa questão se expressa sem dúvida nenhuma. Então, eu preparei alguns comentários, né, sobre o que a gente já pensou na comissão. Eu tenho que dizer que eu sou editora-chefe da Educação e Pesquisa, e até outubro deste ano eu estive em parceria com o professor Emerson De Pietri, e desde outubro com a professora Cássia, neste papel de editores-chefes, né, da revista. Então, as reflexões que eu trago aqui, eu divido com estes colegas, assim como com as e os demais da comissão editorial. Não tem nada muito elaborado, como vocês vão ver, na verdade são incômodos, e acho que alguns caminhos que a gente percebe que cada vez mais as escolhas de um periódico vão ficando restritas diante das imposições dos indexadores. E aí é sobre isso que eu gostaria de comentar um pouco. Então, antes de mais nada, também dizer que eu estou encantada com as duas falas que me antecederam, acho que foram muito, muito interessantes, e tenho certeza que a do Mussa também será, então é um grande prazer estar dividindo essa mesa com vocês. Ana, por favor, se você puder colocar, pedir para a Ana compartilhar a tela dela, porque a minha conexão aqui também costuma falhar quando eu compartilho alguma coisa. Então, vamos torcer para dar certo. Bom, então, pessoal, eu chamei a minha fala aqui de as publicações em língua estrangeira entre escolhas e imposições, que é justamente o que eu comentei antes. O quanto a gente consegue escolher e o quanto, na verdade, a gente vai respondendo a demandas que se colocam como imposições. Então, o próximo slide, por favor, Ana. Eu tentei destacar aqui que nós temos duas perspectivas, pelo menos, para pensar nessa questão das publicações. A perspectiva da pesquisadora ou do pesquisador, que se vê cada vez mais compelido a publicar em inglês, especificamente, por conta das avaliações de produção, em todos os âmbitos, né? Avaliação de impacto dos seus artigos também, que cada vez mais vai sendo lido como quantidade de acessos que esses artigos têm, e mesmo quando o pesquisador tem estudos muito voltados para o contexto nacional. Então, são estudos que geram e gerariam interesse no debate com pesquisadores e pesquisadoras do seu próprio país. Mas, ainda assim, isso não vem ao caso, no momento da avaliação, você tem que ter cada vez mais a publicação em inglês como um objetivo. E do outro ponto de vista, que é o que eu quero destacar aqui, é o ponto de vista do periódico, no caso aqui da gente da área de educação, que vai cada vez mais também se vendo pressionado pelos indexadores que vão definindo porcentagens de publicação em língua estrangeira, e mais especificamente, como vocês vão ver daqui a pouco, em inglês, uma porcentagem mínima de publicações em inglês. Próximo slide, por favor, Ana. Não mudou aqui, mudou? Ah, não, mudou sim, desculpa. Agora sim. Bom, primeiro, o que a gente entende por função de um periódico científico, né? Então, primeiro a gente está pensando divulgação de conhecimentos. Então, se vou publicar em língua estrangeira, eu continuo pensando nesta perspectiva. Publico em língua estrangeira para divulgar conhecimentos produzidos por pesquisadores de diferentes localidades, mas prioritariamente brasileiros. Uma outra função é a avaliação por pares, né? Então, a gente publica para ter os nossos trabalhos avaliados por pares, por leitores que vão nos ler, né? A gente tenta, com isso, promover debates em diferentes campos
e legitimar caminhos teóricos e metodológicos que foram utilizados para a produção desses conhecimentos. E cada vez mais vai se colocando no cenário dos periódicos a referência para a avaliação de pesquisadores e de programas de pós-graduação. Então, isso também vem se colocando como algo que o periódico acaba sendo também colocado no jogo de avaliação de periódicos e de pesquisadores, com tudo que isso significa de pressão, tanto para que o próprio periódico possa receber, por exemplo, fomento para a editoração, quanto também para que os pesquisadores que publicam nos periódicos e os próprios programas possam ser bem avaliados. Então, as coisas começam a se misturar no âmbito da avaliação desta forma. Próximo, por favor, Ana. Aqui, tentei reunir um pouquinho o porquê publicar em língua estrangeira. E aí, no âmbito das escolhas que o periódico faz. Então, um periódico como Educação e Pesquisa, sempre, ao longo da sua história, tentou, com a publicação em línguas estrangeiras, promover a ampliação do diálogo com leitores que atuam em outros contextos. Então, permitindo que novas perspectivas teóricas e metodológicas sejam somadas ou colocadas no diálogo com aquelas que mobilizam os autores e as autoras na sua produção. Isso pode levar ao fomento, né, ou pode fomentar a identificação de semelhanças e diferenças entre contextos de produção de conhecimento e, portanto, possibilitar aí algum tipo de estudo em comparação com contextos distintos. E potencializar, claro, o estabelecimento de parcerias entre pesquisadores e pesquisadoras de diferentes países. Isso mobilizaria, ou mobiliza, né, as nossas escolhas. Mas a isso se somam também as exigências que vão chegando muito atreladas aos sistemas de avaliação mencionados antes. Então, Ana, o próximo, por favor. Aqui eu trouxe dois itens retirados de um documento chamado Critérios, Política e Procedimentos para Admissão e Permanência de Periódicos na coleção Cielo Brasil. É um documento de 2020, portanto, é com ele que a gente está lidando agora. A Cielo é uma plataforma que é muito disputada a sua entrada pelos periódicos. Ela apresenta um conjunto enorme de exigências, um controle muito grande sobre isso que é demandado, e, claro, se você não responde e acaba tendo o seu periódico retirado dessa plataforma, digamos assim, isso é um prejuízo muito grande, especialmente nos sistemas de avaliação. Então, um dos pontos colocados nesse documento é que os artigos devem conter título, resumo e palavras-chave no idioma original do texto e no idioma inglês, quando este não for o idioma original. Então, já fica muito claro que a preferência ou a priorização é o inglês, inclusive no estabelecimento do resumo e das palavras-chave. E depois vem essa ideia de que a linha de ação prioritária de internacionalização do Cielo busca maximizar o número de artigos originais e de revisão no idioma inglês, de acordo com a sua área temática. Então, já fica bem claro aqui, algo que tanto a Ana quanto o Zé Sérgio mencionaram, que é a prevalência, sem dúvida nenhuma, do idioma inglês no momento de você pensar em internacionalização na perspectiva do Cielo. O próximo slide, Ana, tem um quadro, desculpa, a visualização está ruim, mas é o que estabelece o Cielo como porcentagens para publicações em língua estrangeira nas diferentes áreas, nas temáticas distintas que os periódicos atuam. Para nós aqui, a gente está trabalhando com humanas, a gente tem que ter uma publicação no mínimo de 25% dos artigos em inglês, e se a gente estiver falando de outras línguas para além do inglês e também o inglês, 30% da publicação de um volume anual, né, neste momento na Educação e Pesquisa, tem que ser em artigos em língua estrangeira. Então, 25% dos artigos em inglês. O próximo slide mostra os números da revista. Ai, puxa vida, deu um problema aqui Bom, mas olha lá, nós estamos trabalhando de 2016 a 2021,
tá, gente? Aqui onde está em preto é 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Aqui a gente tem o número de artigos, na segunda coluna é o número de artigos publicados no ano. Depois, a porcentagem em inglês e a porcentagem em espanhol em cada um desses anos. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que em nenhum momento, desde 2016, a gente se restringiu aos 25% em inglês, e tampouco aos 30% nas demais línguas, né? A gente está sempre extrapolando a porcentagem exigida. Acho que, não sei, Ana, talvez, não sei se deu para entender o que foi que a gente tentou mostrar aqui, só que a gente tem tentado responder à demanda, né? E inclusive publicando mais do que a próprio Cielo está exigindo. Não porque a gente tenha essa preocupação em responder a mais do que o exigido, mas porque a gente começa a se ver na seguinte situação. Até um certo momento, como eu vou mostrar para vocês, a revista tinha verba para fazer a tradução ou a versão de um artigo publicado em português, por exemplo, para a língua inglesa. Num certo momento, por falta de recursos, a gente não tem mais como fazer isso. Então, isso tem que ser pedido para os próprios autores e autoras. A comissão editorial, até agora, faz a indicação de artigos para serem vertidos para a língua inglesa, para garantir a porcentagem. Mas, como os autores e autoras muitas vezes não têm recursos para fazer essa versão em inglês, a revista acaba estendendo o convite para todos os artigos. Todo mundo acaba sendo convidado para fazer essa versão, para que a gente não corra o risco de não cobrir a porcentagem exigida. Com isso, a gente acaba tendo até uma porcentagem superior ao que a gente precisaria. Mas vale dizer que a gente tem muito mais publicações em espanhol do que em inglês, muito mais submissões, desculpa, em espanhol do que em inglês, como língua original do texto, e os acessos aos 100 artigos mais lidos na Cielo da revista são muito mais para os artigos, claro, em português e espanhol do que em inglês, né? O que já permitiria a gente dizer que seria muito mais importante para a nossa revista o fomento à publicação em espanhol do que em inglês, por exemplo, né? A gente poderia ter um esforço muito mais nesse sentido do que correr atrás dessa publicação toda em inglês. O próximo slide, por favor, Ana. Então, o que eu tentei destacar aqui como imposições, né? É qualquer língua estrangeira que importa? Não, na verdade não, como a Ana já destacou, o Zé Sérgio também, é o inglês que importa, é isso que está em jogo, né, para os periódicos. Essas porcentagens exigidas, elas acabam gerando mecanismos de resposta no nosso periódico, não sei como é nos demais, né, mas que acabam gerando uma porcentagem até maior, né, de artigos. Então, 65% dos artigos publicados em 2020 foram publicados em inglês, versões em inglês dos artigos. Então, é uma porcentagem muito grande que, se você for olhar para os acessos, não se justificaria a gente ter essa preocupação tão grande com a publicação em inglês. E aí vem uma outra questão que eu acho que é muito delicada, o quanto, e isso pensando mesmo nas outras comissões editoriais, o quanto na hora de indicar um artigo que poderia ser vertido para a língua inglesa, a gente às vezes antecipa o possível interesse que os leitores estrangeiros teriam nos artigos publicados aqui. E aí, uma ideia que não é só a do escrever como um nativo, que a Ana Paula destacou e que, de fato, é uma pressão muito grande, mas também escrever sobre temas que interessem estrangeiros. Então, a gente acaba sendo pautado pelo que é interesse de fora, na hora de pensar o que poderia ser publicado em língua inglesa. Na prática, isso não funciona, porque a gente acaba estendendo o convite para todo mundo, porque precisa garantir a porcentagem. Mas volta sempre esse debate de que, será que isso seria um tema interessante para um leitor estrangeiro? Eu me lembro que em 2012 eu participei de uma oficina da Pró-Reitoria, eu acho que de pós-graduação, não sei direito, ou de pesquisa, que era sobre publicação em inglês. E a pessoa que apresentava essa oficina dizia exatamente isso, que a gente tinha que escrever como um nativo,
Então, era preciso que um editor de uma revista estrangeira fosse enganado por nós, né, de que ele pensasse que era um nativo, mas também havia um conselho de que nos títulos a gente não usasse nada que fosse excessivamente brasileiro, porque isso já tirava as nossas chances de ser interessante para publicação fora, e mesmo no resumo, a gente tentasse pensar que se fosse um tema excessivamente brasileiro, né, interessante para nós, talvez nem valesse a pena tentar publicar fora, porque não tem espaço no debate lá fora. Então, quer dizer, o próprio campo se fecha para o que seja interesse nosso, né, de publicação. Enfim, trazendo para vocês só muitas das questões que voltam para a gente na comissão editorial e que eu gostaria de trazer aqui para compartilhar. E aí a gente se vê entre a escolha da comissão e as métricas dos indexadores. Não que as escolhas da comissão sejam simples ou desprovidas de problemas ou de marcas dessa colonização do nosso pensamento, né? Mas que mesmo quando a gente tenta fazer algum tipo de movimento de resistência ou de recusa, a gente se vê pressionado por essas métricas. Então, acho que sim, a gente precisa fazer movimentos de recusa, mas precisa pensar em como lidar com esse jogo, porque isso significa não ter fomento, isso significa não ser classificado no extrato superior da CAPES, né, de avaliação dos periódicos, com tudo que isso se desdobra também para os pesquisadores e as pesquisadoras que procuram o periódico, né? Então, acho que a gente tem mais um slide, se não me engano, o último. Só para contar, situando um pouco mais, até 2017, a gente fazia a versão dos artigos para a língua inglesa, só que aí isso começa a ser custeado pelos próprios autores, com aquele desdobramento que eu mencionei antes. Isso acaba gerando um convite para todo mundo que puder faz a versão e a gente responde à demanda exigida. Uma coisa importante, muitos dos artigos que a gente tem invertido para o inglês são originalmente escritos em língua espanhola, né? E uma porcentagem bem pequena dos textos publicados em inglês em educação e pesquisa é submetida originalmente neste idioma. Então, isso é bem pequena mesmo a porcentagem. Até 2018, a gente não publicava um texto apenas em inglês. A revista custeava o trabalho de tradução para o português e publicava as duas versões, quando era originalmente, né, submetido em inglês. E aí, por questões financeiras, a gente acabou aderindo à publicação apenas em inglês, o que, mais uma vez, é uma condição, né, que as demandas acabam colocando para a gente, assim como o subfinanciamento também acaba nos obrigando. Então, uma escolha da comissão, que era nunca publicar um artigo em inglês sem ter junto com ele a versão em português, para permitir que os nossos leitores também acessassem, acabou sendo deixada de lado por questões de subfinanciamento, enfim, é o que a gente acaba vivendo na revista. Então, essas são as questões que eu trouxe para o debate, eu espero realmente que contribua de alguma forma e estou à disposição para continuar a conversa a partir de agora. Obrigada, Ana, por compartilhar a tela. Obrigada. Obrigada a você, Cláudia, pela fala super elucidativa. Eu vou parar aqui a apresentação, então. E aí, obrigada, Cláudia. Desde já vou chamar o Mussa para a nossa conversa. O Mussa, ele é graduado em Pedagogia pelo Instituto de Formação de Professores do Mali. Então, o Mussa também, a graduação em Pedagogia dele no Mali é revalidada aqui pela Universidade Federal do Paraná, pela Faculdade de Educação. É licenciado em Ciências da Educação pela Faculdade de Letras, Línguas, Artes e Ciências Humanas da Universidade de Bamako, também no Mali, eu não sei se eu falei corretamente, Mussa. Tem mestrado profissional em Psicopedagogia pela Escola Normal Superior também de Bamako, no Mali. O diploma de Psicopedagogia também revalidado pela Federal do Paraná. Ele tem formação didática em ensino superior pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestrado em teologia também pela Presbiteriana Mackenzie.
cursa bacharelado em Direito desde 2020 na Faculdade Uninove, é doutorando aqui no programa de pós-graduação, né, da FEUSP, doutorando em Educação e Ciências Sociais desde 2020 na área de concentração, desigualdades e diferenças. Tem experiência na área de educação e pesquisa, com ênfase principalmente nos seguintes temas: educação e alteridade, relações interpessoais, aprendizagem e o ato de aprender, percepção, condições que propiciam o aprender. Tem experiência na área de ensino, na formação de professores, nas disciplinas de pedagogia geral, história da pedagogia, pedagogia da alteridade, didáticas das disciplinas, psicologia do desenvolvimento da criança e legislação moral profissional. No ensino geral, ele tem experiência no ensino de língua e literatura francesa, língua e literatura africana, história, geografia, ética e cidadania. Ele é membro do grupo de pesquisa Perceber, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e é membro do GERE, Grupo de Estudos, Raças e Etnias, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente dirige, diretor administrativo do Fórum África no Brasil, membro da diretoria da União dos Malineses em São Paulo e presidente e diretor da ONG Bom Samaritano de Dafit, dos refugiados e imigrantes no Brasil. Voluntário também desde fevereiro de 2017 na Caritas de São Paulo. Mussa, passo para você a palavra já com grande gratidão pela sua presença. Ok, professora, que elogio. Eu sou aluno, professora, tudo isso a gente não precisa. Hein? Eu me sinto muito privilegiado, eu sou muito, com o coração bem alegre de ver meus professores. Quero saudar já meu coordenador do programa, o professor José Sérgio, que é um pai por nós, que nos recebe bem lá na USP, por nossa integração. Professor Eli Jorge, que foi meu professor de matéria disciplina, ele ficou muito bem me ajudar a discutir a minha problemática. A professora Bianca, que saiu também, uma querida nossa, e todos vocês, Ana Luísa, da C7, e todos, eu vi muitos alunos também, Elis, que está aqui, que são eleitos de docentes. Eu estava no RDS, no Departamento de Pesquisas. Eu saúdo a todos vocês e todos vocês que estão aqui. Então, hoje, uma coisa que é muito importante é compartilhar um pouco essa experiência nosso como intercambista, em dupla titulação. Isso que é muito importante. Mas uma coisa que é muito importante é saber que eu estou trabalhando na minha pesquisa. Nossa pesquisa trata da trajetória escolar dos alunos refugiados do Mali, a trajetória escolar sul-sul do Mali, na América Latina, em particular no Brasil, e também do Brasil no Canadá, atravessando a rota que a gente chama a Rota da Morte ou a Rota das Américas. E como que essa trajetória escolar tem influenciado as suas experiências escolares lá no Quebec, no ensino fundamental 2, que a gente chama ensino secundário, aqui é ensino fundamental 2, antes de entrar na universidade. E uma primeira problemática que a gente entende, porque eu estou aqui falando sobre a questão da dificuldade que eu entrou, porque por minha língua nunca foi, a língua francesa, por pessoa não deve ser um problema por mim, porque eu sou Mali é uma ex-colônia francesa. Então, já eu fui colonizado, na minha mente, na minha sistema educativo malinês, uma herança do colonizador francês. Então, isso nunca teve um problema por mim. Eu fui, eu falo a minha língua materna, que o francês não é a língua oficial. A língua oficial do Mali é o Bambara, é uma língua nacional, local. Mas a língua do colonizador oficial é o francês. Pois bem, mas chegou no Brasil em 2012. Chegou no Brasil o português. E tem que refazer, por isso que teve a rivalidade, todos os meus diplomas, porque tudo deve ser reconhecido. Eu era refugiado política de 2012 até 2020, onde eu adquiri a naturalização brasileira através do meu estatuto de refugiado político no Brasil. E desde então eu sou cidadão brasileiro, mas tudo levando na minha pele sempre estatuto de refugiado. Uma coisa que é muito importante no conceito da língua, uma coisa que eu entendo de choque, quando eu escolho o Canadá, um desinteresse meu como pesquisador
Eu queria pesquisar essa experiência, sobretudo na área escolar, das crianças que foram educadas no sistema educativo do Mali, chegaram no Brasil, mudaram de um sistema educativo, vão partir de um país a outro, até ir no Canadá, que vão recuperar através do estado de Montreal. Por isso que eu estou fazendo o Quebec. Quebec é o único estado, entre aspas, no Canadá que fala francês. Os outros estados são anglófonos. Então, a gente escolheu, isso foi uma motivação nossa, escolhemos Quebec porque, por nós, ia ser fácil, por minha integração, por minha formação, mas também por entender o sujeito, as experiências escolares dos alunos do Mali. Mas uma coisa que me levou, todas essas expectativas que teve, caiu por terra, hoje, por mim, mudou o conceito. Porque ele ficou chocado, ele teve um choque. Quando ele chegou no Canadá, ele descobriu que o francês, como me fui ensinado de uma concepção eurocentrada, é errada. O francês do Canadá é diferente do francês da França. Os conceitos, palavras mudam. Por exemplo, o professor Sérgio estudou na França, ele é francofono. Quando você fala para um francês, allons dîner, o dîner é jantar. Almoço é déjeuner. No Quebec, não. O dîner, quand um québécois te fala, tu viens dîner, e ele te chama para almoçar. Eu, no Quebec, um colega me fala, bom, tu viens, je t'invite a dîner chez moi. Je dis, beleza. Por me jantar, ia for depois das 6 horas, diz uma voz. Então, quem me preparava ir a mim jantar. Minha camarada preparei almoço. E acabou o almoço, ele não me preocupou, porque no almoço eu estava trabalhando, estudando. Eu não previ almoçar com ele, previ jantar com ele. Numa cosmo, ele teve uma concepção franco-centrée. Ele é um sistema francês de conceito. Aí, acabou o horário do almoço, ele não ligou porque não tem compromisso, meu compromisso era jantar. E no horário, depois ele me ligou e vi que teve muita ligação e falou, o que é isso? Ele pergunta, por que você me ligou? Ele recebeu muita ligação no meu celular. Ele me falou, ele ficou preocupado com você, por você está perdido no Montreal, o que aconteceu? Ele falou, não, perdido por quê? Eu estou trabalhando porque eu estou preparando o meu jantar. Eu estou organizando por jantar. Era 19 horas. Ele me falou, não. Qual era o horário de jantar com você? Ele falou, jantar é 19 horas, não é jantar. Ele me falou, não, jantar é almoço. Ele falou, não, choque. Problema do conceito. Problema do conceito, problema da língua francesa. A limitação social da língua. Então, isso foi um problema por mim. E também, eles acham o gênero mudo. Muitos nomes, o masculino, o francês do França, são feminino, o neutro no francês do Canadá. Olha o que faz o problema por mim, que eu tenho que redigir a minha problemática, e entregar minha problemática com um comitê de pesquisa formada para 2 professores. Um da USP, Anete, que se formou na França. Professora Anete, ela é minha orientadora na USP, ela fala francês, como eu. Mas nosso francês, eu e ela, é francofono. E meu orientador lá do Quebec, do Canadá, ela é canadense. E de vez em quando, ele tem que me falar de corrigir, eu escrevo o texto e manda por ele me teve um erro. Qual é erro? Ele me fala, ele falou, não. Como que aí teve um choque? Problema da língua, problema de conceitos. E um dos outros problemas que teve, eu acho que teve muito relevante, é o novo da formação. O novo da formação, que eu acho também um benefício, mas também teve um impacto, é diferenciação na área da formação do pós-graduação. Eu estou na USP, eu sou aluno, USP é minha universidade de origem, eu estou trabalhando na USP, eu sou muito orgulho da minha laboratório, da USP, na área de desigualdade e diferença. Eu, no Quebec, eu estou trabalhando no mesmo laboratório nas diferenças e diversidades, mas em região é como favela, entre aspas aqui. Região é interior do Montreal, onde lá são concentradas comunidades migrantes, que é diferente da comunidade elitizada que está no Montreal. Então, Trois-Rivières, ele está, por você entender, 1h30 do centro do Montreal. É um banlieue, é um lugar onde tem muito migrante. Então, eu estou lá fazendo minha pesquisa lá nessa universidade. Mas uma das problemáticas que teve teve um conceito da formação, porque minha formação está sendo em dupla titulação. Eu me sinto muito privilegiado. Quando eu estava fazendo o meu convênio, a USP, minha universidade, me deu um grande abraço. Por quê?
Hoje eu entendi, no momento que estava fazendo formatando a convênio, eu não entendi por que os canadenses queriam obrigatoriamente que eu redijo minha tese em francês. Eu não entendia. Eu achava que ele queria me ajudar, como eu penso em francês, é mais fácil por mim redigir minha dissertação em francês. Beleza. Na USP, ele falou, não, a gente tem que fazer metade, como é convênio de titulação, mas na USP, eu me lembro, Ricardo, a secretaria do departamento, José, o professor coordenador José Sérgio, Bianca, todos entenderam a minha necessidade. Eles entenderam também da mesma forma que é mais fácil por mim redigir. Então, eu estou dirigindo minha tese em francês. Mas depois ele descobriu que o norte-americano, em particular o canadense, é colonizador. Ele sou muito egocêntrica. Ele não quis compartilhar a minha tese e não entende que eu, mesmo sendo original da USP, que eu redijo não reconheço outra língua, há uma dissertação em outra língua, mesmo a dupla titulação, eu não concordo. A dissertação tem que ser redigida em francês ou inglês. Isso foi um problema sistêmico que eu confrontei. Na época eu achava que é para pôr a minha história, mas hoje eu descobri que não. É mesmo na área dos conceitos, eles exigem uma identidade quebecoise. No conceito dos autores que eu estou te dando, minha pesquisa, eu estou querendo trazer os autores africanos. Eu estou trabalhando com Frank Fanon. Eu estou na fenomenologia da percepção das identidades e diferenças a partir da fenomenologia do Fanon, Frank Fanon. Mas, num conceito eurocentrismo sistêmica que nega até, por exemplo, a noção de racismo. Racismo, por exemplo. A expressão racismo aqui no Brasil, eu posso usar na minha dissertação, não vai ter nenhum problema por mim. Mas no Canadá, o Canadá não reconhece o racismo, isso não existe. Por ele não existe, ele não pode colocar isso na minha tese. Ele tem que falar de multiculturalidade, identidade racial, não pode usar raça. Por ele, raça não existe, tira a raça. Tem que colocar multiculturalismo, etnoculturalismo. Olha só, problema epistemológico. Então, se eu, no Brasil, eu estou por uma pluriepistêmica, uma metodologia pluriepistêmica, não. Eles falam de interculturalidade. A gente tem que ter interculturalidade de noção. Eu não posso usar, é muito diferente. Isso foi um choque por mim, mas também, eu acho, foi um benefício por mim hoje. Como aluno doutorando, eu aprendi muito. Porque isso me levou muito a mexer, professor Elis Jorge me ajudou também na disciplina. Isso me ajudou muito a enriquecer meu trabalho de pesquisa. Eu estou aprendendo muito. Por exemplo, no Canadá, o doutorado hoje tem seminário, por exemplo, ele fez um seminário dia 26, eu vou só compartilhar com você, para você entender. A gente trabalha sobre a metodologia, e não quero teoria. Começo primeiro pela metodologia. Bom, não sei, por não me dar trabalho, eu vou tirar isso aqui. Oh, a gente não trabalha com teórico, ele não quer teórico, ele tem que fazer seminário doutoral. Hoje, eu estou fazendo seminário doutoral na Universidade de Quebec, Montréal, porque é rezo doutoral. Todos os polos da Universidade do Montréal são conectados no mesmo formação doutoral, todo mundo. Aluno faz a disciplina em várias universidades. Por exemplo, hoje, eu estou fazendo seminário doutoral em Montréal, na Universidade de Quebec, Montréal, que é uma parte da Universidade de Montréal. Naquela é a metodologia. Dia 26, ele apresentou meu primeiro capítulo da minha tese. O primeiro capítulo, seminário doutoral, onde teve uma banca, a NET participou na banca, meu orientador do Canadá participou na banca, os outros, isso ajudou muito na minha formação. Por quê? Eu estou andando muito bem na área metodológica do trabalho. E, em fevereiro, eu vou fazer o segundo capítulo, que está já trabalhando sobre o conceito teórico e a metodologia. Isso vai me ajudar por quê? Aqui na USP, eu tenho que fazer minha qualificação em julho. Então, os 3 seminários doutorais são o resumido que vão me dar o material que eu vou precisar aqui na USP para entregar. Por exemplo, isso, a dupla titulação me ajudou nisso. Porque na USP, a gente não tem nenhuma formação dessa. Eu tenho disciplinas, eu sou solto, trabalho com meu orientador, que é o conta de desencanto, acabou. Eu tenho que depositar ao Canadá, segundo o sistema dele, o orientador pega orientador pega orientador, passo a passo. E sou muito colonizador, sim,
ele tem que ter certo de ser que está fazendo. E outra coisa, o material. A gente tem muito bom material. Por exemplo, algum curso que nunca conseguiram ter computador, mise en forme, há normas de texto, a bibliografia, referências, citação, a ética. Então, eles são muito exigentes sobre a norma. Então, são coisas que estão beneficiando por mim. E uma das coisas também que é muito importante por mim, que foi muito importante, sobre a metodologia. A metodologia, por ele, a concepção teórica é secundária, é bom, mas alunos têm que saber o que está fazendo. Voilà, você tem que passar por seminários. É uma coisa que é muito importante da minha pesquisa. Ele foi bem respeitado, porque estou fazendo uma dupla tutelação. O norte-americano é muito conservador, ele não considera o que vem do fora. Eles acham que eles são donos da verdade. Aí, na minha pesquisa, eu toco um assunto que as pesquisas do Canadá e mesmo aqui do Brasil trataram de maneira muito vaga. E ficou muito específica. O norte-americano gosta disso. Os objetivos, são muito objetivos. Por exemplo, minha pesquisa trabalha a fase 1 amont. Amont, em francês, antes. As pesquisas sobre os alunos migratórios no Canadá tratam muito da integração no acolhido. Como que alunos são acolhidos no Canadá, há línguas no Canadá, nas escolas, prática pedagógica. E não querem pensar que alunos vivem antes, no seu país de origem, que trajetória eles seguiram. E minha pesquisa, através da fase do Brasil, trata a fase que a gente chama perimigratória. Uma experiência intermediária entre o país de origem e o país de destino do Canadá. Ele passou para o Brasil. Essas experiências do Brasil são muito importantes, porque lá no Canadá eles entendem os comportamentos que ele está vivendo. E isso é muito importante também para as pesquisas no Brasil. Porque a gente está trazendo, a partir das nossas pesquisas do Canadá, uma realidade que vai falar de uma empreita do percurso escolar dos alunos das nossas escolas públicas, porque são refugiados que estudaram aqui no Brasil, no Braz, na Moca, na Caxias aqui, nas escolas públicas nossas. Um deles nasceram aqui no Brasil, os pais são refugiados, mas nasceram aqui no Brasil e falam português, Montreal. Esse é um pouco o nosso particular da nossa pesquisa. Então, uma coisa que é muito importante também, o segundo ponto que é importante, nossa pesquisa é uma pesquisa, a gente optou por uma metodologia narrativa, bibliografia narrativa. Os outros pesquisas, os que querem pensar, querem dizer o que é bom, que a política pública é bom, que é a formação dos professores. Não, ninguém quer saber o que os refugiados acham. O que é que eles acham de escola? Com François Dubé, o sociólogo da educação, François Dubé, perguntando que tipo de escola. Até Paulo Freire pode nos ajudar, a pedagogia da alteridade, essa pedagogia de libertação, que tem em consideração o sujeito, as suas identidades. Então, nossa pesquisa vai trazer isso. Lá no Canadá, são récits de vie. Mas as récits de vie, no meu caso, numa concepção onde eu pego epistemologia de autores africanos, onde também vou discutir até as sources que a gente utiliza. Se nós americanos somos muito ligados nas suas escritas, nas experiências de refugiado, tem muitas sources que vão ser ligadas às suas identidades étnica, cultural, religiosa, racial. Uma coisa que vai ser implementado, porque é novo lá. Mas aqui também no Brasil, é uma coisa também que vai nos ajudar a entender sobre as políticas públicas, sobretudo nas nossas escolas públicas. Então, eu me sinto muito privilegiado, mas hoje tem um outro problema, é o problema ao nível institucional, voilà, ao nível institucional. Aqui no Brasil, eu sou cidadão brasileiro, eu tenho passaporte, eu ganho residência, por exemplo, no Quebec. A causa da minha inscrição, eu ganho o CAQ, Certificado de Autorização do Estudo, no Quebec. Eu estou residente no Quebec e tenho direito de residir até 2023. A época que deve acabar meus estudos lá, eu tenho que voltar para redigir, porque tenho que defender minha pesquisa aqui no Brasil, segundo o nosso convênio. Mas no Canadá, ele tem uma lei diferente do nosso. Além do permisso de estudo, o visto que eu tenho do Canadá, de Quebec, ele tem que ter um outro visto, que é um visto federal. Canadá região do Canadá, do Quebec. O governo do Quebec me deu residência. Mas ele tem que pedir outra residência
no âmbito federal, que é diferente da minha autorização. E lá está me dando problema. Por quê? Eles não estão considerando muitos convênios que eu colocou lá no Canadá, porque eles querem divulgar. Porque eu faço uma pesquisa científica no Canadá e tem que ter também autorização do Canadá. E lá é muito burocrática. Isso tudo na época da pandemia. Eu me lembrei, falou que eu não quero ficar, porque isso é muito perigoso. Aí eu pedi, José Sérgio me fez uma carta, porque eu sou brasileiro, eu sou marinense, mas hoje eu sou orgulho de tudo isso que eu recebi do Brasil. Eu não tenho como retribuir. Eu me sinto muito orgulhoso de falar português. Eu fui acolhido aqui no Brasil. Eu fiz meu mestrado aqui no Mackenzie, na Educação, História da Cultura, Teologia. Hoje sou doutorando na USP, eu sou cursista do CNPq. O Canadá, o curso de universidade é muito caro. A Ana Paula pode dizer, é muito caro. Universidade, por ele não entende. Como que eu, sendo refugiado, eu chego no Canadá com o status de estudante doutorado? Isso por eles ficam loucos. Porque eles acham que o refugiado é tudo que passa pelo mar, que atravessou a fronteira, que chegou escondido no México. Eu não quero chegar escondido no México. A gente está trazendo uma nova epistemologia. A gente está trazendo um novo sujeito, uma nova percepção, que eu sou um cidadão, tudo normal, que tem seu direito, num contexto convencional. A gente tem convênios que foram assinados entre as universidades do Brasil e do Canadá, que nos dão legalidade de fazer pesquisa. E as pesquisas são de interesse de ambos países, de ambos partes. Então, eu não tenho que mendiar, não. Ele tem que nos valorizar, me respeitar como cidadão brasileiro, ok? Eu posso fazer uso do meu passaporte marinense se eu quisesse, mas também eu tenho meu passaporte brasileiro, é meu direito. E não ele que vão me falar como que eu vou entrar no Canadá. Então, só por dizer, isso um pouco foi muito complexo na narrativa. Então, eles querem dictar a forma com que as pesquisas têm que ser feitas se a gente quer que eles aceitem e concordem. Um deles é que eles impuseram uma francesa, que é diferente do francês que eu falo, do que ele foi conformado. Eu tenho que me adaptar nos conceitos deles. O segundo ponto é o nível sistêmico. O racismo é lá. É um conceito muito eurocêntrico, colonizador, mas que nega a existência de racismo, sendo que o racismo é um sistema que ele é lá e ele é vivente. Eles foram colonizados com França e outro. O terceiro ponto é que nós somos muito privilegiados. Nessa dupla titulação hoje, eu trabalhava muito, eu aprendi numa diversidade, nessa contradição tudo, eu beneficio com o aluno, com o doutorando, porque hoje eu estou no avanço sobre meus colegas da mesma turma de 2020. Minha qualificação em fevereiro está pronto. Eu tenho que qualificar em julho. Mas em fevereiro já, através da apoio técnica, da formação, da qualidade da formação do Canadá, hoje eu me sinto pronto, eu me sinto habilitado a fazer pesquisa, mesmo com dificuldade da pandemia. Eu me sinto muito privilegiado e agradeço, através da minha coordenação, Bianca, professor José Sérgio, nunca faltou apoio. Muitas vezes que preciso de um documento da pandemia, ele me oferece o papel, porque lá eles são muito exigentes. Eu me sinto privilegiado também de ter pessoas como Ana Luísa, o CC7, Vanessa, me ajudou muito também. Eu me sinto muito privilegiado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Múcia, por partilhar também essa experiência plurilingüe e pluricultural e de uma potência aí das relações Sul-Sul, chegando lá no Canadá como um cidadão e um sujeito de direitos, né? Muito interessante mesmo. E agora a gente ainda tem por volta de 30 minutinhos para dar continuidade às conversas, né? Abrir aqui o debate, questões, reflexões para todas e todos os integrantes da mesa, a Ana, Cláudia, Zé, Mussa. Alguém se anima em trazer uma questão, uma reflexão? O Eli. Eli, por favor. Sim, bom dia a todas e todos. Primeiro, muito grato por todas as contribuições que, para mim, são extremamente proveitosas e dão o pano de fundo de algumas das dificuldades fundamentais, né? Das perspectivas de internacionalização, de relacionamento entre povos, que diferem do que tem predominado, né? São
o que tem predominado são relações de dominação. E não é à toa que esse seminário tem o título de Universidade de Solidariedade, é apontar em outra perspectiva, na perspectiva contrária àquilo que tem predominado. E nesse pano de fundo, eu queria ouvir vocês um pouco sobre algumas medidas de caráter pragmático. Talvez vocês tenham uma informação, uma noção a respeito daquilo que tem sido feito, seja para proporcionar maior versatilidade de nós, docentes e estudantes, para interagir, se relacionar com outros países, brasileiros, não é? ou estudantes aqui do Brasil, seja no sentido contrário, não é? De favorecer essa inter-relação a partir de docentes, estudantes, funcionários de universidades de outros países, inclusive pensando no deslocamento aqui do mencionado para o mencionado ou a mencionada relação Sul-Sul, né? Porque parte dessa visão predominante, que é de concorrência, é também colonizada, é também direcionada para o norte. Então, essas são as minhas indagações e gostaria de ouvir os pontos de vista de vocês sobre isso. Então, o que vocês acham? Vemos se mais alguém tem questões ou vocês preferem já comentar a questão do Eli? A Ana, por favor. Eli, super importante o ponto que você traz. Eu tenho pensado cada vez mais que, para além de uma lógica de substituição, a gente precisa de uma lógica de adição, mas uma adição que marca o que historicamente não foi marcado. Eu entendo que o conceito, a concepção de internacionalização que tem sido, enfim, colocada, posta e legitimada, já consagrada na FEUSP, é essa internacionalização que busca desbancar privilégios. Então, acho que no movimento em que se quer desbancar privilégios, por meio, por exemplo, de parcerias com universidades e convênios latino-americanos, né, Ana Luísa, como a Claxo, por exemplo, né? Enfim, estou dando um exemplo aqui de uma rede internacional latino-americana, né? Ao mesmo tempo que a gente quer também estreitar laços com o eixo sul-sul, a gente tem, né, essa força centrípeta, esse jogo aí, que também nos coloca nessa posição de também dialogar com o norte global. Então, acho que uma coisa não exclui a outra, mas a gente precisa, talvez, né, continuar, né, nessa ideia de marcar ou não marcado. Marcar convênios que, em muitas outras unidades, não é marcado, percebe? Não é colocado como algo que se quer, como algo desejado. É por isso, Zé, que, por exemplo, eu que sou justamente responsável pela disciplina Metodologia de Ensino de Inglês, eu vivo essa luta dialética, essa luta de forças muito fortemente, né? Em que, ao mesmo tempo que eu tenho um locus de privilégio, eu estou o tempo todo questionando esse privilégio no intuito de somar, né? De trazer para perto outras línguas. Mas também acho que esse privilégio pode ser usado como uma ferramenta de agenciamento político, ideológico pungente, sabe? Então, acho que, não sei, de modo pragmático, minha resposta não foi pragmática, Eli, mas, por exemplo, o CEPEL tem tentado, né, pensar esse inglês, enquanto a gente não tem, diante da precarização, a presença de outras línguas estrangeiras num centro que se chama Centro de Estudos e Pesquisas em Línguas, que é o CEPEL, de formação afirmativa criada para ser plurilingue, intercultural,
dificuldade, a gente só tem o inglês por uma precarização e uma desvalorização das outras línguas que estão ainda marginalizadas, a gente, então, o que a gente faz? Lá no CEPEL, no encontro que eu fiz com as pós-graduandas, a gente colocou, então vamos colocar esse inglês como ferramenta de agenciamento político-ideológico, e não como uma ferramenta de submissão e subalternidade, como historicamente vem sendo posto, né? É o que me sobra agora, no momento. Zé, por favor. O Eli, você vai me achar surpreendentemente pragmático, que no geral eu não sou. Agora, só uma observação para a Ana Paula, né? Você sabe que eu comecei minha carreira como docente, como professor de inglês. E foi a experiência como professor que me trouxe para a pedagogia. Né? Não foi nenhuma... Eu não era daqueles que eu brincava desde os 5 anos com 12, giz, sempre soube que eu ia ser professor. Não, nunca achei nada. Foi a mera contingência, mas justamente no campo da língua estrangeira. Né? Mas ele é uma coisa muito simples, né? Que eu vou falar também só fundado numa experiência pessoal, com todos os limites que essa experiência pessoal tem, mas com todo o vigor de ser uma experiência real, né? Me parece que tem que haver um movimento que eu acho que na Faculdade de Educação a gente tem, que é de abrir o espaço do ponto de vista do princípio, do ponto de vista da tessitura das condições e possibilidade legais. Mas eu acho mesmo que essa troca significativa, para mim, sempre aconteceu pela criação de vínculos de afinidade pessoal. Né? É assim a minha ida para Paris 7, é assim que, por exemplo, eu tenho travado um contato agora bastante intenso com a Universidade de Buenos Aires e de La Plata, mas que vem pelos vínculos. Né? Por que eu digo essa questão dos vínculos? Porque eu sou um daqueles que não acredita no algoritmo. Você percebe? Porque às vezes a gente fala, não, a gente precisa mudar X, Y, Z nos indicadores. Né? Eu falo assim, então, quando você muda os itens do indicador, você não muda a lógica do indicador. Então, ok, a gente tem que operar. Né? Eu concordo completamente com a Cláudia Galeano nisso. A gente não pode ser suicida, a gente não é kamikaze, né? A gente quer, a nossa revista é boa, ela precisa continuar lá e a gente não é trouxa, a gente vai ter que fazer isso. Agora, não tem jeito, o algoritmo, ele sempre nos padroniza, né? E o pior de tudo é que ele é capaz de incorporar, inclusive, aquilo que supostamente era desvio, que supostamente era transgressão. Né? Você veja a Netflix, né? Isso. Então, eles são corretos na coisa da orientação sexual, são corretos na representação étnica, são corretos em tudo para deixar tudo com a mesma cara, assim, entendeu? Então acho que a gente tem que se equilibrar, né? Fazendo um paralelo, talvez eu esteja falando uma bobagem, mas inspirada aí pelo que a Cláudia falou, é se equilibrar entre essas duas coisas, ter mecanismos legais, apoio da unidade, mas que vai se tecer em função dos nossos contatos pessoais, né? Quer dizer, eu não sei ali como é que você foi parar lá em São Gabriel da Cachoeira, assim, entendeu? Mas é claro que tem um vínculo, tem né, eu te conheço há muito tempo, né, da graduação, que tem aí um princípio ético-político por trás. Mas acho que também tem um pouco o acaso das interações pessoais, que eu acho tem jeito, é quem nós somos, né? Não é o que nós somos, né? A regra, o que, não sei se está clara essa minha distinção, não o que somos, mas quem, né? Essa pessoalidade, eu acho ela inescapável. Posso, Ana? Cláudia, por favor. Então, eu ia comentar que acho que um dos pontos que ajuda a estabelecer esses contatos, Zé Sérgio, acho que são as publicações, né? Muitas vezes, por alguma coisa que você publicou, alguém te procura, enfim, reconhece uma compatibilidade, né? E aí, nesse sentido, aqui nessa conversa de hoje, já me ocorreu pelo menos duas possibilidades de ação na revista, nesse sentido de equilibrar, né? De responder às demandas, não jogar tudo fora, porque a gente sabe que isso tem implicações, mas, por exemplo, incentivar, promover a versão de textos de língua portuguesa para o espanhol pode ser alguma coisa muito interessante para que a gente tente ampliar o diálogo com os colegas aqui da América Latina, por exemplo, né, que são
muitos deles nossos leitores, e que a gente podia fazer esse movimento de publicar em espanhol alguns dos nossos artigos aqui, né? E outra coisa, Ana, quando você mostrou aquele texto que vocês escreveram para as revistas, defendendo que este é o nosso inglês, né? Nosso inglês com as marcas da nossa língua materna, enfim, talvez na página da revista a gente pudesse ter algum tipo de declaração nesse sentido, de que, por exemplo, quando a gente pede versão dos artigos para o inglês, a responsabilidade pela tradução, a escolha de quem são esses profissionais é dos autores e das autoras, né? Mas a gente podia colocar isso como uma questão, quer dizer, que a revista não valoriza um inglês que imita o nativo, não é disso que a gente está falando, né? Então, por que a gente publica em inglês e o nosso entendimento em relação a isso? Acho que pode ser uma medida interessante também. Posso comentar, Ana, brevemente? Claro. Eu acho super interessante e condizente com muitos dos princípios e valores que já assumimos na Faculdade de Educação. Há pouco tempo, eu participei de um capítulo de um handbook, Handbook of Critical Literacies, né, sobre letramento críticos, que foi organizado por colegas latino-americanos e muitos deles estão em universidades norte-americanas. Mas os autores todos do handbook são latino-americanos. E o handbook, Cláudio, ele fez isso, ele anunciou. Não houve nenhuma correção apontando que o nosso inglês não era puro e não seguia o modelo do falante nativo, que é um mito, é ficcional. Isso foi uma postura política do handbook, de não apagar nenhuma marca, né, de heterogeneidade linguística que nos constitui. Eu acho que seria muito interessante, eu estaria absolutamente à disposição da revista para a gente poder amadurecer, maturar essa ideia, Cláudia. Legal, Ana, muito bom. Acho que essa é uma boa ideia. Eu só lembrei agora de uma coisa, né, na contradição. A gente recebe artigos de Portugal, né, e muitas vezes, na hora de fazer a revisão, se mexe no texto do português de Portugal para abrasileirar, né? E isso gera muito incômodo nos autores e nas autoras. A Cássia comentou isso, né, da experiência dela lá em Portugal, quanto a gente também comete esse descuido, enfim, né, de não entender que é a língua portuguesa, mas com as suas marcas, né, de Portugal. Então, só para também mostrar como a gente cai nisso também, né, do lado que a gente tenta evitar. Então, mais alguém se anima a trazer questões, reflexões, comentários? Ana? Eu estou falando demais, mas aqui eu, como tive uma experiência no Canadá, eu posso só comentar brevemente o que o Mussa trouxe, porque, Mussa, você, na verdade, perturbou aí, desconstruiu duas ficções canadenses, né? Uma é o Canadá em sua condição de nação bilíngue. O Canadá não é uma nação bilíngue, bem sabemos disso, né? E a outra ficção que você desconstrói para a gente é a ficção do Canadá em sua condição de nação hospitaleira. O Canadá também não é uma nação hospitaleira. Eu vivi na província de Manitoba, uma província marcada com uma expressiva presença de aborígenes, e muitos deles em condições absolutamente precárias, e o quanto que, então, o Canadá, com seus pequenos segredos, como as residential schools, né, que explicam o porquê que o inglês desse aborígene canadense é tão bonito, tão perfeito, tão puro, é porque ele foi obrigado, e a gente sabe que essa história bateu na gente aqui, né? As histórias de assimilação linguística são quase que universais, mas o quanto que essa hospitalidade carrega hostilidade, a dupla faceta, como a Derrida já discutiu, né? A hospitalidade que vira hostilidade. Inevitável você ter trazido essa narrativa e me levou para a minha própria narrativa, moça. Obrigada pela sua fala, viu? E desejo sucesso para a sua pesquisa. Professor, eu queria bem que você me ajude depois. Eu queria contar da professora Ana Paula, aí você vai me dar algumas dicas brasileiras para a gente
sair desse negócio aí sistêmica, colonizador. Olha, a gente tem aqui uma... o Eli. Eli, só aqui um comentário no chat da Lucy, sou aluna da FEUSP, e assim como Mussa, quero destacar o atendimento solícito. Ah, gêneros acessíveis. Legal, Lucy, obrigada. Eli, por favor. Não só... quando eu disse pragmático, bom, primeiro é muito bom o Zé destacar que nossas relações, né, interpessoais são o cerne do estabelecimento de colaborações e parcerias. Né? Assim, como é que eu fui parar em São Gabriel da Cachoeira? Certamente passou por isso também. Mas também em Londres. Eu fui para Londres, para o Institute of Education, procurar pesquisadores que se dispusessem a trabalhar em conjunto. Pesquisadores britânicos com brasileiros. Agora, eu não tenho a dimensão dos esforços, especialmente da USP, e né, tenho mais da FEUSP, né, nesse sentido quantitativo, né, qual é a cobertura da oferta de oportunidades para o desenvolvimento da comunicação entre línguas. Né? Então, a gente faz esse esforço, o CEPEL é brilhante nisso e tal, tem as limitações que a Ana já apontou, mas eu não tenho noção do alcance. E também, como eu disse, do que é feito para favorecer estudantes de outros países para interagir conosco, em termos dos usos das línguas. E, então, eu acho que algo nesse sentido precisaria ser mais precisamente dimensionado e desdobraria, né, em iniciativas para enfrentamento. E outro aspecto é do nosso trabalho docente com as nossas turmas. Né? Porque eu tenho a impressão que nós não estamos devidamente atentos para estimular essa desenvoltura de nossos estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, né, nesse uso das línguas. Eventualmente, quando a gente escolhe uma bibliografia e até a gente pode optar por um texto traduzido em português, mas a gente poderia incrementar um pouco mais. Ter o texto em português e o texto em outras versões, ou escolher outras versões e ter um apoio para que estudantes, enfim, não abandonem, né, o esforço de se comunicar com outra língua, né, só pelo favorecimento do português. Acho que a gente não está suficientemente atento para isso e algo a gente pode fazer nesse sentido. Acho que sim. Eu fiquei muito impressionada eu fiquei impressionada não, né? Acho que já se imaginava que fosse assim, né? Mas o dado que a Cláudia trouxe sobre quantas pessoas efetivamente falantes, né, da língua inglesa publicam na revista, quantos artigos originalmente em inglês são enviados para a revista? São pouquíssimos, né? Na verdade, a maior parte dos artigos em inglês são aqueles vertidos para o inglês para ser publicados, né? E quando a Cláudia disse que muitas vezes, né, a nossa própria pauta, não, a pauta, né, daqueles artigos que poderiam ser escolhidos não acontece, porque o convite é feito a todos, mas tendencialmente existem alguns assuntos que interessariam mais, né, a serem publicados em inglês. E eu fiquei pensando, né, sobre o que nos leva a procurar e ser procurados e procurados. Claro, tem as relações pessoais, né? Mas o que nos leva a essa procura, né,
por falar com pessoas estrangeiras, né? Que isso seja a possibilidade de uma pauta comum, né? Que isso seja a possibilidade de uma pauta solidária mais do que o atendimento a requisitos de hierarquização, a requisitos de avaliação, de captação de recursos, né? Então, nesse sentido, a própria ação que o Eli falou, bom, estimular nossas e nossos estudantes a não ficarem fechados no português, né? Mas explorar outras línguas, né? E, de repente, explorar outras bibliografias que não as bibliografias hegemônicas, porque a gente também lê o português, mas de tradução, sobretudo dos textos teóricos, de tradução, né, de autores que são autoridades mais reconhecidas que a produção intelectual aqui do Brasil ou dos países do Sul, né? Então, acho que o mais importante é essa pauta comum que nos une, né? O que nos une com todos esses outros seres humanos, né? Que o Zé Sérgio falou que exatamente o que nos faz humanos é essa possibilidade da linguagem, e que nos une, o que nos separa entre seres humanos, né? Enfim, não sei se eu estou feliz que esteja sendo gravado. Gostaria que tivessem mais pessoas escutando as falas de vocês, que foram lindíssimas, mas a gente vai disponibilizar. Não sei se alguém mais quer se colocar. Ana, por favor. Posso só comentar uma ação, ele viu, que é uma ação do CEPEL, enfim, e que talvez traga a necessária articulação entre ensino, pesquisa e extensão. O CEPEL foi um centro que era para ser criado como um centro em que seriam oferecidas várias línguas estrangeiras, mas não foi possível, né, a contratação dessas outras educadoras. O que a gente tem hoje é que a Faculdade de Educação é responsável pela licenciatura nessas várias línguas estrangeiras. Os alunos, as alunas do curso de letras nos procuram e saem licenciados em inglês, francês, italiano, árabe, alemão. Essas línguas todas são ofertadas gratuitamente por meio de minicursos, o que se torna uma ação formativa, porque elas valem como atividades de estágio para essas estudantes que fazem licenciatura conosco. Talvez seja o caso, né, de pensarmos em melhorar, qualificar, lapidar, expandir essa relação em que pudéssemos envolver mais estudantes da graduação, licenciados, serão licenciados nessas línguas todas. Os estudantes de pós-graduação, não é, José Sérgio, que agora tem essa necessidade de encarar a preparação para a proficiência, a gente está pensando em estreitar relações, né? Oferecer esses cursos à comunidade interna e externa, portanto, configurando-se como ação extensivista, enfim. São ações do miúdo que o CEPEL vem pensando no intuito de driblar a precarização e, acima de tudo, poder fazer valer essa relação intrínseca entre ensino, pesquisa e extensão. É algo que a gente está pensando, vislumbrando em revitalizar, e eu estou muito feliz de poder participar dessa mesa aqui para discutir essas ações com você. Zé, depois Flávio. Então, bem simples, né? Juntando um pouquinho o que ele falou, o que você falou, né? Me parece, às vezes me ocorreu agora, assim, né? Super no quente, né? Que esse processo teria, acho que, dois movimentos que se articulam, né? Um primeiro é a possibilidade de vivenciar essa pluralidade de línguas no sentido muito amplo que eu estou dando para essa língua, né? De olhares, certo? Uma certa gramática da vida comum, né? E a gramática da língua francesa ou bambará. Que a minha filha aprendeu quando estava na França algumas palavras em bambará, por conta de uma grande amiga do Mali, uma figura fenomenal. Mas então, tem essa coisa do contato, que nos estimula, que dá sentido, e depois do esforço, né? E aí eu acho que o CEPEL é central, né? Porque lembra, né, o Elias sempre falava de habitar um outro mundo implica sempre vencer uma distância. E é vencer, né? É esforço, não tem a menor dúvida disso. É treinamento, mas eu acho que tem um pedaço assim que é a sensibilização. E que aí eu penso assim, que ocorre
Por exemplo, toda vez que a gente faz encontros aqui na FEUSP, isso não é pouco, com pessoas dos mais diversos lugares, né? Pessoas, não só professores, né? Professores, pesquisadores, mas os professores de uma escola indígena do Amazonas que vem para cá, alunos de qualquer outro país que vem, sabe, essa convivência acho que nos mobiliza efetivamente para ter forças para esse esforço de vencer essa distância, né? Que nunca é simples, né? Mas é isso, só. Flávio? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Legal. Tá, eu não... Foi muito legal as falas. Eu não sou um acadêmico, eu sou um iniciante, mas tenho uma certa experiência no mundo corporativo. E o que eu posso falar assim, sobre a questão de barreiras? No meio acadêmico, pelas falas, é muito grande, já era esperado, né? As barreiras que se impõem quando você não fala uma outra língua, mas eu vou falar um pouquinho no mundo corporativo. Todas as oportunidades que eu tive para fazer treinamento, ter acesso a conhecimento, foi porque eu tinha contato com a língua inglesa, no caso, né, na área de tecnologia. Isso foi um diferencial enorme. Então, dentre os funcionários, toda vez que tinha um treinamento e eles sabiam que era um americano, um inglês que fosse dar o treinamento, eu era escolhido por causa da facilidade com a língua. Isso me abriu muitas portas, até o ponto de eu chegar num momento na carreira que eu não respondia mais para o pessoal do Brasil, respondia para fora. E então, eu acho importantíssimo a gente promover isso entre os alunos como forma de acesso a conhecimento. Então, porque assim, ao longo da carreira eu notei que muitas vezes eu tive acesso a conhecimento que outros colegas não tiveram por causa da língua. E isso foi essencial na minha carreira. Eu tive um crescimento tanto de cargo, mas também salarial, por causa da questão da língua, né? E não precisa ser aquela coisa, não, para você aprender, você tem que ir lá, ir para um outro país, fritar hambúrguer para aprender a falar inglês. Eu fiz no modelo tradicional de quem eu estudava 3 horas no sábado, porque eu trabalhava e estudava, né? Estudava à noite, trabalhava durante o dia, e fazia 3 horas de inglês aos sábados. Fiz isso durante, não lembro, acho uns 7 anos, até os 17, 18 anos. E eu vejo que, mesmo agora, eu tentando entrar na área acadêmica, para mim facilita muito a questão do inglês, né? Porque eu vejo nos seminários que eu estou participando, quando tem palestrante, é bem legal eu conseguir poder interagir com eles, não precisar ficar esperando o tradutor, o pessoal que faz a tradução simultânea, né? E eu vejo na FEUSP, eu tô tendo muito aluno, agora 19, 20 anos, falando inglês muito bem, e é uma barreira, não só na área acadêmica, no mundo corporativo, mas eu acho que é fundamental para a gente poder crescer e divulgar. Tem muita gente boa, com pensamentos bem legais dentro da universidade, mas que às vezes não consegue expor as suas ideias para fora pela questão da língua, fica com receio. Eu tive esse receio no início, depois você vai pegando jeito, vai pegando a cultura deles, né, de tanto trabalhar com eles são desconfiados, o pessoal principalmente americano, inglês, eles sabem do nosso jeitinho, a gente acha que é muito esperto, eles não são nem um pouco bobos, e eu trabalhei numa área que lida com informação muito confidencial, brasileiro, a pessoal da Europa Oriental é bem parecido com a gente, com um jeitinho, com o latino, e eles acham, a gente acha que engana o pessoal, a gente não dá volta neles, entendeu? Eles sabem muito dos problemas culturais que nós temos. Então, o Mussa está falando de lidar com o pessoal do Canadá, eu já trabalhei bastante com o pessoal, eles demoram para pegar confiança na gente, é a minha experiência. Mas depois que eles pegam, eles realmente ajudam, eles são bem prestativos, depois que eles confiam, mas enquanto eles não confiam,
eles ficam sempre com o pé atrás. Mas só um depoimento de alguém que está fazendo um caminho diferente, né? Porque eu vejo o pessoal que entra na universidade muito jovem e tem uma carreira acadêmica, e eu estou fazendo um caminho meio diferente, tentando, né? Mas eu acho que a língua é fundamental, ajuda bastante, entendeu? É mais uma perspectiva diferente, não tão acadêmica, tá bom? Obrigado. Obrigada, Flávio. Então, mais considerações, questões, ou podemos encerrar por aqui? Então, acho que a gente encerra de uma maneira muito, em grande estilo, né? Esse seminário, esse 5º seminário, agradecendo muitíssimo a presença de todos, as falas, e ficará como registro para voltarmos, né, a essas questões tão importantes para a Faculdade de Educação. Obrigada. Fiquem bem. Obrigado, Ana, pelo convite. Obrigado, muito colega. obrigada, Ana. Obrigada, colega. Obrigado, também. professor. Obrigado, Orivara. Obrigado a vocês. Obrigada, pessoal. Prazer estar com vocês. Prazer. Obrigado. Saúde a Obrigado. todos. Fiquem bem.